Boa notícia para quem espera a pavimentação da BR-319, a rodovia que liga o Amazonas ao restante do país. Ontem, o DENIT entregou o estudo de impacto ambiental da obra para o IBAMA. Esse estudo é conhecido como EIRIMA e era o principal entrave para que as obras sejam liberadas. E sobre esse assunto, eu vou conversar agora com o André Marcílio, que é coordenador do Grupo Amigos da BR-319, participa também no fórum da BR-319. André, seja bem-vindo ao Manhã no Ar, ótimo dia para você. Olá, bom dia, Adriane, bom dia a todas as pessoas que estão assistindo aí o jornal A Crítica. Essa informação do EIA-RIMA, que é o documento que é necessário estudo para que a gente consiga vencer esse entrave ambiental e a BR-319 poder ser asfaltada, pavimentada, essa confirmação saiu da onde, de que esse estudo está pronto? Adriane, essa história do EIA-RIMA, ele vem desde 2007, né? Quando houve um TAC, um termo de ajustamento de conduta entre o DENIT, o IBAMA e o Ministério Público Federal, e desde lá foi considerada que a BR-319 era uma estrada não pavimentada, e por ser considerada uma estrada não pavimentada, precisava desse estudo do EIA-RIMA para os 405 quilômetros do trecho do meio da BR-319. De lá para cá, foram reprovados 3 estudos do EIA-RIMA, né? Desde 2013, se não me falha a memória, 2012 foi o último estudo que foi apresentado, e agora em 2020, ontem, nós tivemos a notícia que o DENIT, a previsão era para o dia 30 de junho, eles atrasaram pelo menos uns 20 dias aí para entregarem, e ontem, no dia 22 de julho de 2020, eles entregaram o estudo junto com o estudo do componente indígena, que era também uma das condicionantes exigidas para a repavimentação do trecho do meio da BR-319. O procedimento desse estudo, a partir do momento que ele foi concluído e entregue, é entregue do DENIT para o IBAMA, é isso? Isso. O DENIT entrega para o IBAMA tem mais ou menos 120 dias para analisar o estudo do EIA-RIMA, estudo de impacto ambiental, assim poder dar o seu laudo e poder dar a licença prévia, a LP, para poder começar aí outras partes burocráticas para dividir a BR-319 ali para repavimentar esses 405 quilômetros. Então, André, é um avanço, porém, ainda a gente fica na expectativa da aprovação do IBAMA desse estudo, levando em consideração que os 3 anteriores não foram validados, né? Isso, A gente tem uma conjuntura política e uma conjuntura não favorável na época desses 3 anos, pela briga política e pela briga de quem queria ser o pai da criança da BR-319, a gente tem muito isso aqui, né? Mas nesse ano de 2020 a gente não tem tanto isso. Por isso a gente acredita muito que a aprovação seja feita com sucesso do IBAMA agora, nesse ano de 2020, essa parte burocrática seja vencida nos próximos 6 meses e a gente consiga, enfim, acabar com essa novela aí da BR-319. Esses estudos, para vocês terem uma ideia, foram gastos mais de 100 milhões de reais nesses estudos de impacto ambiental. Agora, André, dentro dos capítulos dessa novela, um deles tem como protagonista o Ministério Público, que entrou com uma representação contra a licitação que foi anunciada pelo governo federal para dar seguimento à parte dessa obra, né? De acordo com o Ministério Público, não houve uma fé do governo quando ele lançou a licitação sem que esse documento, esse estudo, estivesse pronto. Ele pulou as etapas. E a conclusão dele agora e a apresentação pode, inclusive, facilitar esse processo, porque a licitação segue, não foi suspensa, apenas uma recomendação relacionada a isso, né? Isso. Na verdade, o Ministério Público Federal cita a má-fé do governo federal, mas o Ministério Público Federal também não é coerente. Ano passado, em julho do ano passado, no município do Careiro, na reunião do fórum da BR-319, o próprio Ministério Público Federal protagoniza com várias entidades, assim como os amigos da BR-319, uma carta aberta ao governo federal para repavimentar o lote que eles estão questionando, que é o lote C da BR-319, que eles querem considerar esse lote C como trecho do meio da BR-319, que corresponde do quilômetro 177 ao 250, no sentido Manaus-Porto Velho. Então, eles questionam esse trecho
dizendo que esse trecho tinha que pertencer ao trecho do meio e precisava do estudo do EIA-RIMA também para esse trecho. Só que o DENIT fala que eles não estão fazendo nenhuma restauração, eles estão apenas repavimentando algo que eles já estavam fazendo, porque metade desse lote, por exemplo, é asfaltado e tem repavimentação. Então, por um lado tem uma fé e por um outro lado o MPF também não está sendo coerente. A gente vai continuar acompanhando para ver o que deve acontecer nos próximos dias relacionados a isso. Só para reforçar para o telespectador que acompanha a gente, que ligou a TV agora, o André está trazendo informação que foi publicada no grupo do fórum do fórum da BR-319, né, que são as pessoas que fazem parte dos estudos, os interessados, os apoiadores para que essa obra saia finalmente. Esse estudo, o EIA-RIMA, que é um documento que estuda os impactos ambientais e que pode resolver esse entrave ambiental para que a BR seja de fato concluída. E o André explicava para a gente que agora, com a DENIT concluindo esse documento apresentado ontem para o IBAMA, tem um prazo de 4 meses para que o IBAMA possa pegar toda essa documentação, avaliar, verificar se está tudo certo. E aí, André, depois desses 4 meses, em caso, ou até antes disso, assim que o IBAMA conseguir fazer a avaliação do EIA-RIMA, o governo fica autorizado a concluir a BR. Isso, aí eles emitem uma licença prévia, que é a LP, que eles chamam, né? Depois dessa LP tem mais 2 licenças burocráticas, que é a licença de instalação, como eles vão dividir a BR-319 por lote para poder licitar cada parte daquele trecho de 405 quilômetros e quem vai repavimentar esse trecho. E aí assim a gente vai conseguir enxergar as máquinas de asfalto nesse trecho da BR-319. Então, é provável que esse trecho de mais de 400 quilômetros, que é conhecido como o meião, né, que é o trecho do meio, ele seja dividido para ter essa celeridade até nesse processo de conclusão da BR. Cada um faz uma obra, né? Porque existe toda a questão de drenagem, tem a questão ambiental, é uma área que acaba tendo um pouquinho mais de dificuldade, porque também tem uma área indígena que cerca também essa rodovia. Na verdade, Adani, a área indígena ela fica a mais de 50 quilômetros da margem da BR-319. E aí, pelo questionamento e uma recomendação do MPF, eu pedi para que o DENIT pudesse fazer um estudo das comunidades indígenas se há impacto ou não na repavimentação da BR-319. Nós entendemos que não. A BR já existe, não vai ser nada construído do zero. Inclusive, está tendo trafegabilidade na BR-319 nesse momento. E nós acreditamos que não vai ter impacto nenhum às comunidades tradicionais e às comunidades indígenas. O que nós acreditamos muito nesse momento é que a BR-319, sendo repavimentada, dividida como ela já é em lotes, a gente vai ter condições maiores de fiscalização, né? Nós queremos muito, por exemplo, que uma parte dela seja repavimentada pelo Exército, assim como foi a BR-163. Mas isso não depende apenas da vontade da população, depende do DENIT, depende do governo federal. Nós vamos fazer a nossa parte, pressionar para que essa obra seja uma obra duradoura e seja uma obra que custe menos aos cofres públicos do nosso país. Há exatamente um mês, o governo federal divulgou essa licitação, hoje, dia 23, completa um mês desse anúncio. E quando foi feito o anúncio, o ministro chegou a divulgar umas imagens, que eram essas imagens que você via ainda há pouco, né? O Tarcísio de Freitas, que é o ministro de Transporte e de Infraestrutura, ele divulgou essas imagens. Esse, de um lado, que é o agora, né? Como a estrada está, uma estrada sem pavimentação, pelo menos nesse trecho, mas porém já existente, e como ela ficaria, qual seria a projeção da BR-319 a partir do momento em que ela for concluída. E aí, pelas imagens, fica um tapete, seria uma ótima oportunidade para a gente viajar, e mais do que isso, seria o benefício econômico, né, André? Porque hoje nós pagamos um valor muito alto, principalmente dos produtos que a gente consome, por conta do frete, que precisa ser um frete marítimo, que é um frete, às vezes você paga muito mais pelo frete do que pelo próprio produto. E aí isso impacta diretamente no nosso bolso. A mesma coisa a produção das coisas que são feitas aqui no Amazonas, que tem uma dificuldade também de saírem daqui.
Adriane, eu estou ouvindo um pouco baixo agora o final da sua fala, mas o que eu posso lhe dizer é o seguinte: com a repavimentação da BR-319, os produtos perecíveis eles vão chegar muito mais barato à mesa do trabalhador. Para vocês terem uma ideia, os produtos perecíveis hoje, os feirantes eles perdem de 10 a 20% da sua mercadoria quando chega para poder vender esses produtos. Para vocês fazerem uma comparação, dá para fazer essa comparação agora no verão. Quanto é, por exemplo, o preço da melancia no verão, quanto é o preço da melancia no inverno, o próprio peixe, que nós não temos, nós não somos autossuficientes da produção do peixe. O peixe acaba se tornando mais barato pela competitividade de trazer o peixe de Porto Velho. Então isso também mostra que a BR-319 pode ser também uma alternativa para a nossa ideia de desvinculação apenas da Zona Franca de Manaus. A BR-319 pode ser também um modal importante economicamente para a questão turística, para a questão social e para a questão econômica, na questão do transporte de produtos perecíveis para a nossa região. André, muito obrigada por sua participação no Manhã no Ar. Um ótimo dia para você. Eu que agradeço a crítica por sempre estar colocando a pauta da BR-319 para a população. Muito obrigado. Conversei com o André Marcílio, que faz parte do grupo de amigos da BR-319 e também do fórum que discute a conclusão dessa BR. A gente também já entrou em contato com o DENIT relacionado a esse estudo que foi apresentado